O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar as espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Hoje nós celebramos a memória de São Sebastião Mártir, um dos mártires mais famosos da igreja primitiva, que viveu no século III da nossa era cristã, viveu sob o império de Diocleciano, que foi justamente um tempo de uma dura perseguição contra os cristãos. E aqui no nosso Brasil nós temos uma devoção muito grande a São Sebastião. Não é? Basta ver todas as dioceses do Brasil, praticamente todas as dioceses têm alguma igreja, alguma capela dedicada a São Sebastião. Nós temos também algumas dioceses importantes do Brasil, cujo padroeiro é São Sebastião, por exemplo, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, né, cujo nome é Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, de Ribeirão Preto e outras tantas. Né? E o que faz o mártir São Sebastião ser tão popular? Justamente o seu testemunho. O testemunho de derramar o sangue por amor a Jesus. É claro que quando nós observamos esses mártires do início do cristianismo, amanhã, por exemplo, nós celebramos outra mártir importante, Santa Inês, uma menina, nós nos espantamos. O que nesses mártires houve que eles foram capazes de derramar o sangue? Foram capazes de morrer por nosso Senhor. Foi justamente a fé e o encontro com a verdade. Porque se alguém não tem um encontro verdadeiro com a verdade, ele não tem por que morrer por aquilo. Então, São Sebastião foi um desses, não é? A história dele é bastante conhecida. Ele era um soldado romano que chegou à guarda do império, a chamada guarda pretoriana. Só que ele já era um cristão convertido quando se tornou um soldado de alta patente. E ele começou a veladamente proteger os cristãos perseguidos, não é? Aos cristãos era dada uma dura pena, eles eram muito maltratados e depois, obviamente, martirizados. E São Sebastião procurava sempre, pelo contrário, encorajar esses cristãos. As penas que ele infligia, eles eram muito brandas. Em determinado momento, ele foi então descoberto, né, pelo imperador e foi então condenado à morte. Inicialmente, ele foi condenado a estar preso em uma coluna e ser martirizado por flechadas. Essa é a imagem que nós conhecemos de São Sebastião, a mais popular. Não é? Mas ele não morreu dessa maneira. Milagrosamente, ele, depois de receber essas flechadas, amarrado na coluna, ele foi cuidado, né, por uma mulher muito piedosa, Santa Irene, que ali milagrosamente cuidou das suas feridas. Ele se recuperou e, ao invés de fugir, ele que havia sido condenado à morte pelo império, foi novamente ao imperador interceder pelos cristãos que estavam sendo perseguidos. E aí a fúria do imperador se abateu sobre São Sebastião. Ele foi condenado mais uma vez a ser morto por espancamento. E aí, de fato, morreu. Foi jogado às margens de um ribeirão. Depois, o seu corpo foi recolhido, sepultado, né, num lugar onde hoje, em Roma, hoje, ergue uma basílica sua, na Via Ápia. Mas São Sebastião foi, então, um homem que não temeu a morte. Quis, de fato, derramar o seu sangue por amor a Jesus
e por amor aos seus irmãos cristãos. Um grande padre da igreja primitiva, Tertuliano, que não é santo, mas se tornou um grande escritor, dizia que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E de fato isso aconteceu. O sangue de São Sebastião e dos mártires do cristianismo primitivo floresceram a igreja que estava nascente. E floresce até nos dias de hoje. O sangue dos mártires não é semente de cristãos apenas para aquele tempo que eles vivem, mas para o tempo de hoje. E de fato São Sebastião intercede por nós, para que nós hoje também sejamos capazes de vivenciar a nossa fé até as últimas consequências. Isso para nós é algo muito grave e algo de grande responsabilidade. Nós precisamos nos colocar diante de Deus, diante de nós mesmos, e nos perguntar se nós estamos vivendo a nossa fé até as últimas consequências. Porque viver a fé até as consequências finais significa abraçar o destino de nosso Senhor. Se nós queremos ter comunhão com Jesus, ou seja, nós que somos cristãos, se queremos ser cristãos de fato, nós devemos ter essa coragem e essa disposição de alma de abraçar a nossa fé até as últimas consequências. Claro que nós não vivemos mais num tempo onde a perseguição é tão aberta. O tempo das fortes perseguições cristãs foi nos primeiros séculos do cristianismo. É verdade que em grandes partes do mundo hoje há sim uma perseguição ferrenha aos cristãos. Por exemplo, principalmente nos países do Oriente Médio, países que vivem uma forte repressão religiosa muçulmana, existem cristãos sendo martirizados. Mas aqui no Ocidente, na América, nós não temos esse tipo de opressão. Mas não significa que é menos difícil viver a fé até as últimas consequências. Porque, como bem lembrava o Papa Bento XVI, nós vivemos sob uma ditadura do relativismo. Relativismo moral e relativismo de fé. E se nós quisermos, então, ser firmes naquilo que nós acreditamos, nós sofreremos as consequências. Não talvez consequências físicas, mas com toda certeza consequências morais. E nós precisamos, de fato, ser firmes naquilo que nós cremos. Os valores cristãos hoje estão cada vez mais dissolvidos. E quem quer viver uma vida cristã, uma vida piedosa, obedecer os mandamentos, por exemplo, quem quer viver um matrimônio cristão, quem quer buscar viver a castidade, quem quer buscar viver a sua piedade, quem quer manifestar a sua fé publicamente, na forma de trajar, na forma de vestir, na forma de se comportar, nos lugares em que frequenta, hoje nós precisamos, de fato, ter uma força maior, para que nós possamos ser verdadeiros testemunhas. Então a perseguição hoje existe, meus irmãos. É uma perseguição diferente. Ela é velada, mas ela existe. Mas só serão perseguidos aqueles que abraçarem a fé com autenticidade. Porque quem quiser viver a sua vida cristã de acordo com a ditadura do relativismo, ou seja, com os valores diluídos, com as coisas não tão definidas, sem uma perseverança no caminho da observância dos mandamentos, essa pessoa não será perseguida. Muito pelo contrário, muitas vezes será aclamada, Porque, de fato, esse é o tipo de cristianismo que o mundo deseja. Um cristianismo diluído, um cristianismo que seja tolerante, Vejam, nós precisamos, de fato, ter misericórdia uns com os outros. Não devemos ser intolerantes com aquilo que é necessário ter misericórdia. Mas existem alguns valores que são inegociáveis. Os valores da vida, por exemplo. O Papa Bento XVI já lembrava muito isso. E quanto a isso, nós precisamos ser firmes. Nós não podemos tolerar aquilo que atenta contra os valores inegociáveis. E nesse sentido, é preciso muita coragem. É preciso uma perseverança. É preciso, obviamente, viver uma vida de união com Deus. Uma vida de oração, uma vida espiritual. Porque somente assim nós teremos a força de viver como nós devemos viver, como cristãos autênticos. Nós não devemos ser temerários. Um mártir nunca é aquele que se lança aos perigos temerariamente. Muito pelo contrário. A coragem é uma virtude que vem de Deus. E algo que é impulsionado por Deus.
Ninguém corre atrás do perigo temerariamente, porque esse de fato é até mesmo um pecado. Né? Uma pessoa que sabe que não tem forças, se ela se lançar a determinado perigo, a determinado desafio, ela será vencida por aquilo. O mártir, pelo contrário, é aquele que tem uma coragem que vem de Deus. E para conseguir chegar até essa vivência, as últimas consequências, é preciso viver uma vida de grande amizade com Deus. Sem dúvida nenhuma, os mártires todos foram homens e mulheres de grande vida espiritual, de grande união com Deus, homens e mulheres de profunda oração. Por isso foram capazes de fazer o que fizeram. Se nós queremos viver a nossa vida cristã com autenticidade, até as suas últimas consequências, não nos rendemos à ditadura do relativismo, sermos fiéis àquilo que a igreja nos ensina há 2000 anos, sermos fiéis ao testemunho dos mártires, dos santos, nós precisamos ter uma vida profunda de intimidade com Deus. E aí Ele nos dará a força de resistir a qualquer perseguição. Que os mártires, sobretudo o mártir que nós celebramos hoje, São Sebastião, interceda por nós, para que nós vivamos a nossa vida cristã até as últimas consequências, e aí alcancemos o céu. Não é? A morte, o derramamento de sangue, é somente uma passagem que vai necessariamente levar ao céu. Não é? Nós vemos que, por exemplo, os mártires, eles são canonizados sem a necessidade da comprovação de um milagre que foi realizado pela intercessão deles. Justamente porque o martírio, ele já dá testemunho do amor daquela pessoa por Deus. Então, de fato, nós precisamos ter também essa coragem de testemunhar nosso Senhor. Talvez não com derramamento de sangue, porque isso é uma graça que vem de Deus, mas nós devemos testemunhar cotidianamente. Por isso que os santos intercedam por nós. São Sebastião, interceda por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.